exocriacionismo. O exocriacionismo postula que, um determinado período da pré-história, civilizações alienígenas conduziram experiências de manipulação genética nos primatas ancestrais de nossa espécie, misturando DNA alienígena e primata, formando assim o Homo sapiens e alguns de seus ancestrais mais próximos no processo. Depois do período de criação, essas civilizações permanecem na Terra, exercendo suas influências nos seres humanos em um processo de aprendizagem e transmissão de conhecimento. Desta astronomia, as ciências naturais, o uso de utensílio, esse grupo particular acredita que a maior parte da tecnologia e cultura das civilizações e grupos humanos do passado foi de origem alienígena. Essa crença é apoiada pelos incríveis monumentos criados por civilizações que aparentemente não apresentam o aparato tecnológico para realizá-las, como as pirâmides, tanto egípcias quanto das civilizações da América Central, quanto as gigantes da pedra da Ilha de Páscoa. O principal grupo exocriacionista é o movimento raeliano. Raelismo é um sistema de crenças promovido pelo movimento raeliano, uma seita que acredita que os alienígenas cientificamente avançados, conhecidos como Elohim, nome retirado dos textos hebraicos da Bíblia cristã e de Torá, normalmente traduzido como Deus, é traduzido pelo movimento raeliano como aqueles que vieram do céu. Criaram a vida na Terra através da engenharia genética, que com a combinação de clonagem humana e transferências de mente pode promover a imortalidade. Raelismo é classificado como um novo movimento religioso pela maioria dos estudiosos e governos, mas tem sido vista por alguns como uma seita. Tem sido também caracterizado por muitos observadores como um tipo de religião OVNI. Além dos raelianos, existem grupos ou pessoas que acreditam que existe uma influência alienígena nova na vida da Terra. Desenho inteligente. O desenho inteligente postula que certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente, não por um processo natural, como a seleção natural. Seus defensores aclamam inteligente design como uma teoria científica que é considerada no mesmo nível ou até superior às teorias propostas pela comunidade científica em relação à origem da vida. Suas divisões são tênues e pouco significativas. Alguns acreditam que toda a vida e o universo foram criados por uma entidade inteligente. Outros postulam que só certas partes do organismo do universo foram criadas por essas entidades inteligentes. Criacionismo cristão. O criacionismo cristão é dividido em 3 grupos principais. Criacionismo da Terra jovem. Acredito que o universo e a Terra tenham sido criados recentemente, aproximadamente há 6 a 10 mil anos atrás, e toda a vida contida nele, de acordo ao texto de Gênesis literalista, a maior parte aceita a microevolução, enquanto um grupo menor não, mas todos em geral negam a macroevolução. Dentro da microevolução, existem os que defendem que Deus criou vários grupos de animais separados, chamados de tipos criados, e que através da microevolução eles se adaptaram aos mais diversos ambientes, mas continuando o mesmo tipo de animal. Já existem outros que negam prontamente qualquer existência da evolução, afirmando que Deus criou todas as espécies como elas são até hoje, em modificações. Também tende a negar praticamente todas as bases de ciência, como astronomia, paleontologia, biologia, geologia, etc. Criacionismo da Terra Antiga. A maior parte de suas características mais diversas em certos pontos da interpretação bíblica e da idade da Terra.
Acredito que a Terra foi criada em um período remoto, entrando em acordo com a idade estimada pela ciência de 4,5 bilhões de anos. Eles também defendem que certas partes de Gênesis devem ser interpretadas metaforicamente, mesmo entrando em concordância com a maior parte da ciência. Ainda não acredito na teoria da evolução em sua totalidade, eu repudio totalmente. Evolucionista teísta. Acredito que o universo, o planeta Terra e vida foram criados por Deus, mas difere dos outros grupos criacionistas por aceitarem completamente a teoria da evolução, vendo ela como uma ferramenta com a qual Deus constituiu a vida na Terra. A maior parte do grupo aceita uma visão alegórica do relato de Gênesis e entra em conformidade com a ciência em si. Existem pequenas divergências sobre o papel do homem na evolução, enquanto que alguns grupos acreditam que os seres humanos evoluíram da mesma forma que outros animais. Outros veem que o homem foi a criação especial de Deus, tendo uma evolução mais planejada que os outros animais. A evolução teísta contradiz a Bíblia em apoio ao Papa. O homem pré-humano aparentemente existiu por milhares de anos. Isso não é uma refutação da Bíblia, mas uma confirmação, pois indica que foi preciso que Deus soprasse nele uma alma antes que o homem pudesse ser homem. Pelo contrário, a evolução teísta que exige ancestrais pré-humanos para o homem, para o qual nenhuma evidência jamais foi encontrada, não contradiz apenas o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia. Moisés afirma que Deus formou Adão do pó da terra e que depois formou Eva a partir de uma de suas costelas. Ancestrais pré-humanos não podem ser reconciliados com o relato autêntico por Jesus. Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que diz: por essas causas deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e tornarão os dois uma só carne? Confirmando esse relato, Gênesis cita-los em seu ensino. Paulo também atesta a veracidade do relato ao declarar que primeiro foi formado Adão e depois Eva. Eles não eram um par de criaturas pré-humanas, mas quais Deus infundiu almas humanas. Além disso, Paulo afirmou que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e pelo pecado a morte. Se Adão e Eva tivessem tido ancestrais que vivessem e morreram por milhares ou milhares de anos de evolução até que Deus humanizasse, a morte teria operado na terra antes que Adão pecasse. Uma contradição clara da relação de Gênesis, do ensino de Cristo, da pregação de Paulo e do Evangelho. Cardeal de Nova York, John, diz que Adão e Eva podem ter sido animais inferiores. Argumentação criacionista. Apesar da predominância de corrente evolucionista nos meios acadêmicos, alguns cientistas tornaram-se notados por defenderem o criacionismo clássico que envolve a crença no Criador. Note, contudo, que a ciência não pode tratar de assuntos de fé, mas apenas daquilo que é observável e passível de experimentação. Um cientista pode defender mas apenas aquilo que é princípio religioso ou ideológico. Mas esses princípios religiosos e ideológicos não passam a ser científicos por serem defendidos por um cientista. Os argumentos de pessoas pertencentes à comunidade científica em favor do criacionismo apontam para a organização e exatidão das leis naturais. Esta visão de uma imagem que se parece com aquela proposta por Isaac Newton ao comparar o mundo a um mecanismo que evidencia um projeto inteligente e sobrenatural. As novas tendências científicas têm, contudo, levado a uma diferente visão do universo, menos determinista e mecanicista. É comum dar como exemplo a distância propícia entre o Sol e a Terra, que permite temperaturas amenas que possibilitam a continuidade da vida. É interessante verificar que este mesmo argumento é utilizado pelos evolucionistas para referir o caráter excepcional da posição da Terra, não para uma suposta continuidade, palavra que implica a ideia de um projeto ou um plano para a criação, mas para sua emergência e evolução. Individuais teístas que aceitam as hipóteses científicas
podem ver nas características de regularidade na natureza como regularidade verificada nos elementos químicos da tabela periódica ou o fato de acontecimentos físicos obedecer às leis que podem ser expressas em questões matemáticas exatas. Base para se pressupor uma ordem, não citado a interpretação como prova da existência de um legislador que legisla e faz cumprir essas leis. Por essas mesmas leis, o universo teria vindo a existir e teria se desenrolado sua história, sendo parte dela a origem e a evolução da vida na Terra. Criacionista, no entanto, não acredito que o universo e suas partes tenham sido criados segundo essas leis, mas que tudo foi criado do nada. O ex como um latim mais sofisticado. É só então essas leis passaram a vigorar. A complexidade, a organização estrutural das formas mais simples da matéria viva são apontadas pelas criacionistas como prova de uma criação determinada e não a consequência evolutiva de um caldo orgânico primordial desorganizado. De fato, a probabilidade matemática de que a vida tenha surgido espontaneamente de uma sucessão de eventos causais numa ordem específica e considerada por alguns matemáticos pequenas demais. O método que permite recriar um organismo a partir de fragmentos do seu corpo, um dente fossilizado, por exemplo, durante criticado pelos criacionistas que consideram abusivas as conclusões como a apresentação de antepassado do Homo sapiens com traços similares. Freud, um trabalho de pesquisas envolvidas fósseis, o homem tem sido também usado para desacreditar a teoria da evolução. Alguns criacionistas questionam também a experiência relacionada à demonstração da seleção natural, como aquela relativa a mariposas, cujas cores foram influenciadas pelas mudanças advindas da Revolução Industrial. Nesse caso, especificamente, aponto falha na metodologia como confirmação do que não existiria seleção natural. Isso implica na defesa de espécies absolutamente fixa como ideal platônico. Um dos principais argumentos do criacionista baseia-se na refutação da geração espontânea. Demonstrou experimentalmente que a vida não surge espontaneamente da matéria sem vida, de sua forma moderna, como havia sido proposto por cientistas da época. Estendendo os resultados desse experimento, argumenta-se que foi provado que nenhum mecanismo pode gerar vida de qualquer matéria sem vida. Como evidência, aponta-se que nenhum experimento foi capaz de demonstrar o contrário, a despeito de várias décadas de tentativa. A afirmação de que nenhuma vida pode surgir de não vida foi recentemente desafiada a partir de experimento onde um vírus é sintetizado em laboratório, mas a questão de ser um vírus pode ou não ser considerado um ser vivo nunca foi um consenso entre cientistas. Outra questão levantada pelos cientistas é que esse tipo de experimento, na verdade, comprovaria a necessidade de uma inteligência intencionalidade por trás do processo. Constituição do homem. Descrição da Bíblia. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis fornecem a descrição bíblica no que se diz respeito à criação do homem. A primeira narrativa, que é encontrada em Gênesis 1, 26, 27, é de natureza mais geral. A segunda, em Gênesis 2, 4, 25, fornece alguns detalhes, mas complemento da primeira. Deus é o criador do homem, foi ele quem num ato especial fez, em conjunto com os demais elementos constituintes da criação. Porém, o homem é a coroa, o dominador. Assim foi destinado pelo Criador, que, segundo o relato sagrado, ao criá-lo usou uma linguagem especial. Façamos os homens a nossa imagem. A Bíblia afirma que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Registra as palavras do Criador. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outros textos bíblicos demonstram com a clareza que os seres humanos, embora descendentes de Adão e Eva, já caídos, ao invés de criados diretamente por Deus, continuam a levar a imagem de Deus.
termos hebraicos em Gênesis 1:26 são empregados 16 vezes no Antigo Testamento. Refere basicamente a uma imagem ou modelo funcional. Empregado 26 vezes refere um modo variado às semelhanças visuais, áudios, estruturais, num desenho padrão ou forma. Esses termos parecem estar explicados na continuação, quando a humanidade recebe poder para subjugar a terra, ou seja, controlá-la pelo conhecimento por saber aproveitá-la e governar de modo benéfico as demais criaturas. O Novo Testamento emprega palavras equinon, geralmente significa imagem, semelhança, forma ou aparência, em toda a sua gama de usos. Significa semelhança, correspondência, aparência, semelhança, pois que os termos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, parecem ter sido amplo intercâmbio. Devemos olhar para além dos estudos lexicográficos a fim de determinar a natureza e a imagem de Deus. A doutrina da natureza do homem. Ao estudarmos as partes constituintes da natureza do homem, desejamos reiterar que cremos ser ele o resultado de uma criação especial de Deus, e assim que consideramos toda a constituição do homem como vindo da parte de Deus. A teoria monista. Antes de ventilarmos acerca da dupla constituição da natureza humana, a parte material e a parte imaterial, apresentamos a teoria monista, ou simplesmente monismo, cosmovisão que remota aos filósofos pré-Sócrates, que apelavam ao único princípio unificador para explicar toda a diversidade da experiência observada. No entanto, pode adotar um enfoque muito mais estreito e o faz quando se aplica ao estudo dos seres humanos. Os monistas teológicos argumentam que os vários componentes dos seres humanos descritos na Bíblia perfazem uma unidade indivisível, radical. Parcialmente, o monismo era uma reação neo-ortodoxa ao liberalismo que havia proposto uma ressurreição da alma, mas não do corpo. Os monistas defendem que, aonde o Antigo Testamento emprega a palavra carne, os escritores do Novo Testamento aparentemente empregam tanto carne quanto corpo. Qualquer desses termos pode referir-se ao ser humano inteiro, porque nos termos bíblicos ele era considerado um ser unificado, segundo o monismo, pois devemos considerar o ser humano como um todo unificado e não como vários componentes que podem ser individualmente identificados e classificados. Quando os escritores sagrados falam de corpo e alma, deve-se considerar uma descrição exaustiva de personalidade humana. No conceito do Antigo Testamento, cada pessoa individual é um indivíduo psicofísica, carne animada pela alma. A dificuldade do monismo, obviamente, é o fato de não deixar lugar para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição física do futuro. Este ponto de vista discorda de numerosos textos bíblicos. Jesus também faz clara referência ao corpo e à alma como elementos divisíveis, quando adverte: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10:28. A parte material. Em Gênesis 2:4-7, a narração da origem de todos os seres. A atenção vai considerar-se no homem. Houve quem julgasse tratar-se de uma segunda narrativa da criação, mas em vão, pois estamos em presença apenas numa divisão mais pormenorizada. Embora possa admitir que Moisés, divinamente inspirado, escreveu a sua história sagrada baseada em várias relações já existentes, sabemos que a inspiração não exclui a utilização de fontes. Nada impede, portanto, que uma segunda narração venha a complementar a primeira. Vejamos, na primeira atende-se mais ao universo, na segunda o homem, centro desse universo. Não admira, portanto, que em Gênesis se descreve sobretudo a criação dos céus e da terra, que, a partir daí, a origem do homem seja apresentada de uma forma mais humana e mais íntima, que não quer dizer que a ação seja menos divina, mas o estilo é mais pormenorizado. Pela primeira vez, aparece o nome de com
que Deus próprio que designou na história e na redenção. O uso das duas palavras em conjunto identifica o Criador com um Deus histórico, como na expressão Jeová teu Deus. No versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivificante. Destaca-se a palavra formou. Rigorosamente formou, fez o corpo do homem, não é certamente diferente a restante da criação material. E Deus aparece agora a formar esse corpo de uma substância já existente, pó da terra. A semelhança entre a estrutura física dos animais e a do homem deve atribuir-se não uma espécie de desenvolvimento natural, mas o ato especial de Deus em conformidade com seus eternos desígnios, que poderiam ter sido muito diferentes. A finalidade dessa narração é explicar melhor o significado do ato divino, indicado por Bara, sobretudo para frisar que, ao contrário do que se passa com a criação dos outros seres, Deus formou o homem soprando-lhe no nariz o fôlego da vida. A expressão pó da terra significa a terra ou solo arável que se encontra na superfície da terra, e daí se deriva o nome do homem, excetuando os casos de 1:26, 2:5, onde o artigo seria inadmissível. A narração hebraica emprega sempre o artigo Adão, até 2:20, onde temos passou a ser um nome próprio sem artigo, portanto.